Jesus disse: seria uma maravilha se a carne tivesse surgido por causa do Espírito, mas seria a maior das maravilhas se o Espírito tivesse surgido por causa do corpo. Estou realmente surpreso pela forma como esta grande riqueza fez morada nesta pobreza. Jesus disse: onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade, nenhum médico cura aquele que o conhece. Jesus disse: uma cidade construída e fortificada sobre uma montanha elevada não pode cair, nem pode ser escondida. Jesus disse: proclamai sobre os telhados aquilo que ouvirdes com vosso próprio ouvido. Pois ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto, tampouco coloca num lugar escondido, mas no candelabro, para que todos que venham a entrar e sair vejam sua luz. Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão na vala. Jesus disse: não é possível que alguém entre na casa de um homem forte e tome-o à força, a menos que lhe ate as mãos. Então será capaz de saquear sua casa. Jesus disse: não vos preocupeis de manhã até a noite, e de noite até a manhã com que vos vestirei. Seus discípulos disseram: quando tu te revelarás a nós, e quando te veremos? Jesus disse: quando vos despirdes sem vos envergonhardes, e tomardes vossas vestes, e colocai-as sobre vossos pés, pisardes sobre ela como criancinhas. Então vereis o Filho daquele que vive, e não tereis medo. Jesus disse: muitas vezes haveis desejado ouvir estas palavras que vos digo, e não tendes outro de quem ouvi-las. Pois virão dias em que me procurareis e não me encontrareis. Jesus disse: os fariseus e os escribas tomaram as chaves do Gonoses. Eles não entram, nem deixam entrar aqueles que queiram entrar. Vós, no entanto, sede sábios como as serpentes e mansos como as pombas. Jesus disse: uma parreira foi plantada fora do Pai, porém, não sendo saudável, ela será arrancada pela raiz e destruída. Jesus disse: quem tiver algo em sua mão, receberá mais, e quem não tiver nada, perderá até mesmo o pouco que tem. Tornai-vos passantes. Seus discípulos disseram-lhe: quem és tu para dizer-nos tais coisas? Jesus disse-lhes: não percebais quem sou eu pelo que vos digo, mas vos tornastes como os judeus. Com efeito, eles amam a árvore e odeiam seus frutos, ou amam os frutos, mas odeiam a árvore. Jesus disse: quem blasfemar contra o Pai será perdoado, e quem blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na terra nem nos céus. Jesus disse: não se colhe uva dos espinheiros, nem figo dos cardos, pois eles não dão frutos. O homem bom retira o bem do seu tesouro, o malvado retira o mal do seu tesouro malévolo, que está em seu coração, e diz maldade.
pois da abundância do coração ele retira coisas más. Jesus disse: dentre os que nasceram de mulher, desde Adão até João Batista, não há ninguém superior a João, para que não abaixe os olhos diante dele. Mas eu digo, aquele dentre vós, que se tornar uma criança, conhecerá o reino e se tornará superior a João. Jesus disse: é impossível para um homem montar 2 cavalos, ou retesar 2 arcos. E é impossível que um servo sirva a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Ninguém bebe vinho velho e logo em seguida deseja beber vinho novo, e não se coloca vinho novo em odres velhos, para que não arrebente, nem se coloca vinho velho em odres novos, para que não estraguem. E não se coce pano velho em veste nova, porque ela está arriscada a rasgar. Disse Jesus: se os 2 fizeram as pazes nesta casa, eles dirão às montanhas: move-te, e ela moverá. Jesus disse: bem-aventurados os solitários e os eleitos, pois encontrareis o reino, pois vieste dele, e para ele retornareis. Jesus disse: se vos perguntarem: de onde vindes? Respondei: viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu dela mesmo, estabeleceu-se e tornou-se manifesta por meio de suas imagens. Se vos perguntarem: vós sois isto? Digam: nós somos seus filhos e somos os eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem: qual é o sinal de vosso Pai em vós? Digam a eles: é movimento e repouso. Seus discípulos disseram-lhe: quando ocorrerá o repouso dos mortos? E quando virá o novo mundo? Ele disse-lhes: aquilo que esperais já chegou, mas não reconheceis. Seus discípulos disseram-lhe: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Ele disse-lhes: omitistes aquele que vive em vossa presença, e falastes dos mortos. Seus discípulos disseram-lhe: a circuncisão é benéfica ou não? Ele disse-lhes: se ela fosse benéfica, os pais gerariam filhos já circuncisos de sua mãe. Mas a verdadeira circuncisão, a espiritual, tornou-se inteiramente proveitosa. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino dos céus. Jesus disse: aquele que não odiar seu pai e sua mãe não poderá se tornar meu discípulo. E quem não odiar seus irmãos e irmãs e tomar sua cruz como eu, não será digno de mim. Jesus disse: aquele que conseguir compreender o mundo encontrou somente um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a um homem que tem boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou o joio para cima da boa semente. O homem não deixou que arrancasse o joio, dizendo: temo que acabeis arrancando o joio, e também o trigo junto com ele. No dia da colheita, as ervas daninhas estarão bem visíveis, e serão então arrancadas e queimadas. Jesus disse: bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida.
Jesus disse: presta atenção àquele que vive enquanto estais vivos, para que ao morrerdes não fique procurando vê-lo sem conseguir. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro a caminho da Judéia. Ele disse a seus discípulos: por que o homem está carregando o cordeiro? Eles disseram-lhe: para matá-lo e comê-lo. Ele disse-lhes: enquanto o cordeiro estiver vivo, ele não comerá, mas somente depois que o tiver matado é que o cordeiro se torna um cadáver. Eles disseram-lhe: ele não poderia fazer de outro modo. Ele disse-lhes: vós também buscai um lugar para vós no repouso, a fim de que não vos torneis um cadáver e sejam devorados. Jesus disse: 2 repousarão sobre um leito, um morrerá e o outro viverá. Salomé disse: quem és tu, homem que, parte perdida, te acomodastes em meu divã e comestes à minha mesa? Jesus disse-lhe: eu sou aquele que existe a partir do invisível. Recebi algumas coisas de meu Pai. Parte perdida, eu sou seu discípulo. Parte perdida. Por isso digo que, se for destruído, ele estará pleno de luz, mas se estiver dividido, estará pleno de trevas. Jesus disse: eu digo meus mistérios aos que são dignos de meus mistérios, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Jesus disse: havia um rico que tinha muito dinheiro. Ele disse: empregarei meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher meu celeiro com o fruto da colheita, para que não me venha a faltar nada. Estas eram suas intenções. Mas naquela mesma noite ele morreu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: um homem tinha convidados, e quando a ceia estava pronta, mandou seu servo chamar os convidados. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: meu mestre te convida. O outro respondeu: tenho dinheiro aplicado com alguns comerciantes. Eles virão me procurar esta noite, para que eu lhes dê minhas instruções. Apresento minhas desculpas por não ir à ceia. O servo foi até o outro e disse: meu senhor está te convidando. Este disse-lhes: acabo de comprar uma casa e precisam de mim hoje. Não terei tempo. O servo foi ao outro e disse: meu senhor está te convidando. Esse disse-lhe: um amigo vai se casar e coube-me preparar o banquete. Não poderei ir à ceia. Peço ser desculpado. O servo foi a outro ainda e disse: meu senhor está te convidando. Esse disse-lhe: acabo de comprar uma fazenda. Estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e disse ao seu senhor: os que convidastes para a ceia mandaram pedir desculpas. O senhor disse ao servo: vai lá fora pelos caminhos e traz os que encontrardes, para que possam ceiar. Os homens de negócios e mercadores não entrarão no reino de meu Pai.